Considera? Né? Essa aquela que eu fui lá. Não, aí ela Esclareceu. Ok? Então passamos já para os processos pautados. Primeiro, processo número 49070 8239/2012. Interessado, transporte tropical. Assunto, auto de infração número 016101. Relator, doutora Patrícia. Está chegando, né? Então passamos para o segundo, Patrícia, terceiro, quarto. Até o certo dela. É o certo. Vamos lá então, processo número 49070-3983/2015. Relatora doutora Maria Eulália Moraes Moura. Com a palavra a relatora. Processo 49070-7140/2014. Trata-se de processo administrativo pertinente ao auto de infração número 20.233, lavrado em face de José Alves da Silva, cuja infração corresponde a deixar de cumprir as determinações da ASAL sem motivo justificado, do decreto número 8.425, de 8 de outubro de 2010. As folhas 3 segue o auto de infração realizado pelo setor de monitoramento em 6 de 10 de 2014. Remetidos aos autos ao diretor-presidente, este entendeu pelo indeferimento do pleito, na forma do parecer técnico zarado das folhas 12. Dos fatos. Desculpa, uma coisa. Porque aqui é autorização para exclusão de taxa de fiscalização. Esse é o processo O 8 que. 7140. Não. Não, é o 3983. O oitavo. Exclusão de taxa de fiscalização. O oitavo da pauta. Mas já que eu comecei É esse melhor, mesmo, né? quer que eu termine esse? Qual é o item aí da É o pauta? 10º. É o 10º, ok. 2014. Número 49070-7140/2014. Mas só voltando porque ele trata de um processo pertinente ao auto de infração, número 20.233, lavrado em face de José Alves da Silva, cuja infração corresponde a deixar de cumprir as determinações da ASAL sem motivo justificado, do decreto número 8.425, de 8 de outubro de 2010. As folhas 3 segue o auto de infração. Já falou de infração 2? Qual o número do auto de infração? 20.232, é do monitoramento. Ok, Localizou? É algo assim. confirma. Remetidos aos autos ao diretor-presidente, este entendeu pelo indeferimento do pleito na forma do parecer técnico zarado às folhas 12. É o bastante a relatar e inicia essa análise dos fatos. O interessado aduz ter sido autuado por não realizar o horário da linha Maceió-Coqueiro Seco de 15 horas e 20 minutos. Afirma que, conforme ordem de serviço emitida por esta agência reguladora, seu horário previsto de saída do destino é às 14h30, justificando sua saída às 14h32 minutos. Solicita então a exclusão da multa. Em que pese o recurso interposto em segunda instância, resta comprovado o descumprimento por parte do senhor José Alves do que preconiza o artigo 48, classe 4, alinhado ao decreto número 8.425, de 8 de outubro de 2010, deixar de cumprir as determinações da ASAL sem motivo justificado, uma vez que descumpriu os horários estabelecidos pela ordem de serviço de operação, prejudicando assim os demais transportadores. O voto. Ante todo o exposto, voto pelo não provimento do recurso a fim de confirmar em todos os seus efeitos a validade do auto de infração. Maceió, 6 de julho de 2015. Em discussão, em votação.
Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Agora o item 8, processo número 49070, 3983/2015. Assunto: autorização para exclusão de taxas de fiscalização. Relator, doutora Maria Eulália, com a palavra. Processo 49070, 3983/2015. Interessado: Diretoria Especial de Transporte. Assunto: solicitação de autorização para a exclusão de taxas de fiscalização. Trata-se de processo administrativo com finalidade de excluir do GCIT 10.50.247.12 e GCIT 10.50.247.6, antigo e novo, respectivamente, débitos referentes à taxa de fiscalização de autorizados e permissionários do Sistema de Transporte Intermunicipal de Passageiros. Remetidos os autos à Coordenação Especial de Assuntos Jurídicos, esta entendeu pela exclusão dos débitos no sistema GCIT no que tange a taxas de fiscalização descritivas. É o bastante a relatar. Dos fundamentos: a exclusão de débitos referente à taxa de fiscalização de autorizados e permissionários do Sistema de Transporte Intermunicipal de Passageiros foi requerida nos seguintes casos: no GCIT antigo, autorizadas, excluídos do serviço complementar por meio do Diário Oficial do Estado de Alagoas, de 22 de outubro de 2007. Da data da publicação até o determinado ano em que não voltaram ao sistema. No GCIT antigo e GCIT novo, dos permissionários e autorizados que não passaram no certame ANGESP 005/2009 e ASSAL número 001/2013 e não operaram em regime de autorização provisória no período de dezembro de 2012 até a determinada data. No GCIT antigo e GCIT novo, dos licitantes que passaram na licitação ANGESP 005/2009, entretanto nunca concluíram o processo licitatório e estão descritos como desativados, bem como não operaram como regime de autorização provisória. No GCIT antigo e no GCIT novo, dos autorizados que tiverem as autorizações provisórias desativadas e não voltaram ao sistema de transporte a partir da data de desativação. Desta feita, ao analisar o pleito, foi observado que o período em que se pede a exclusão das taxas de fiscalização é o que o permissionário autorizado não operava no Serviço Intermunicipal de Transporte de Passageiros, concluindo-se que se essas taxas devidas foram geradas equivocadamente, tornando-se indevidas. Voto. Ante todo o exposto, voto pelo provimento do pedido de exclusão de débitos referente a taxas de fiscalização no GCIT antigo e GCIT novo, mencionadas nos itens 1 a 4 do relato que foram geradas indevidamente no período em que o permissionário ou autorizado não operava no Sistema Complementar de Transporte Intermunicipal de Passageiros do Estado de Alagoas. Maceió, 6 de julho de 2015. Em discussão, ele não tinha iniciado ainda Os permissionários já foram inseridos no sistema e automaticamente cobraram a taxa de fiscalização. Esse é um caso. Indevidamente, porque ele não tinha começado a operar. Não tinha iniciado ainda a operação. E tem outros casos aí de pessoas que foram excluídas do sistema e não foi comunicado no ano financeiro. Certo. E aí continuou gerando taxa também para eles. Isso. Isso é um pedido de retirada de multa que foi analisado. Realmente eles não estavam rodando esse período. Correto. Em
discussão, em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Esse foi o item 8. Quer seguir? Pode ser o 9. Processo 49070-4388/2014. Segue a relatora. Interessado: Jeidson Altoni Silva dos Santos. Assunto: auto de infração número 020-0069. Trata-se de processo administrativo pertinente ao auto de infração número 020-0069, lavrado em face de Jeidson Altoni Silva dos Santos, cuja infração corresponde a executar serviço de transporte de passageiros sem autorização correspondente cada viagem a uma infração do Decreto 8.425/2010 ASAL e da Lei 7.151/2010. A princípio, vale destacar que o auto de infração fora lavrado em 20 de junho de 2014 e o infrator foi notificado conforme a R do aviso de recebimento dos Correios na data de 22 de julho do mesmo ano e apresentou defesa na data de 15 de janeiro de 2015. Verifica-se no caso em tela a existência de preclusão, que é a perda da faculdade de praticar determinado ato processual em virtude de haver decorrido o prazo fixado na lei. A recorrente, de forma desidiosa, não se ateve aos prazos legais e não apresentou sua defesa em primeira instância dentro do prazo, ocorrendo a intempestividade. Por todo o exposto, considerando que a defesa de multa apresentada em primeira instância pelo senhor Jeidson Altoni Silva dos Santos é intempestiva, voto pelo não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade. Em discussão, dia 20/6 foi lavrado o auto, é isso? E dia 22/7, não entendi. Dia 22, dia 20 foi. O auto de infração foi lavrado em 20 de junho de 2014. E o infrator foi notificado conforme o aviso de recebimento, o AR, né? Os Correios, na data de 22 de julho do mesmo ano. No prazo. No prazo. Tá. E a defesa ele só apresentou em 15 de janeiro de 2015. Ok. Não, a minha preocupação é se o dia 22 obedecia o prazo, a notificação. 2014 já tinha aquela resolução de ter cobrado notificação para a cabeça. Ok. Em discussão, em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item, a palavra segue a relatora. Seja, é sua sequência. Processo número 49070-7145/2014. Item 11º. Interessado: José Alves da Silva. Assunto: auto de infração número 20.234, monitoramento. Trata-se de processo administrativo pertinente ao auto de infração número 20.234, lavrado em face de José Alves da Silva, cuja infração corresponde a deixar de cumprir as determinações da ASAL sem motivo justificado, do decreto número 8.425, de 8 de outubro de 2010. Em 18 de dezembro de 2014, esta agência reguladora notificou o infrator da decisão de indeferimento em resposta ao requerimento apresentado pela defesa de multa, concedendo prazo de 15 dias contados a partir da data do recebimento para o mesmo interpor recurso ao colegiado da ASAL, segundo precondiza o artigo 57 do decreto número 8.425 de 2010. Dos fatos: o interessado aduz ter sido autuado por não realizar o horário da linha Maceió-Coqueiro Seco de 15 horas e 20 minutos. Afirma que, conforme a ordem de serviço emitida por esta agência reguladora, seu horário de saída é às 14 horas e 30 minutos, justificando sua saída às 14h45. Solicita então a exclusão da multa.
Ante todo o exposto, voto pelo não provimento do recurso, a fim de confirmar em todos os seus efeitos a validade do auto de infração. Maceió, 6 de julho de 2015. Foi verificado aqui no monitoramento que todos esses horários ele saiu errado, né? O horário dele é um, mas pelo monitoramento ele está saindo em outros horários. A mesma pessoa. Qual foi a defesa dele? Qual foi isso? Qual foi a alegação? Hipertensionado. A alegação do na defesa dele. O interessado aduz ter sido autuado por não realizar o horário da linha Maceió-Coqueiro Seco, que é de 15 horas e 20 minutos. Ele afirma que, conforme a ordem de serviço emitida por esta agência reguladora, seu horário de saída é às 14h30. Não existe essa ordem de serviço. Existe e até existe, só que não foi Tem que informado. verificar exatamente esse problema que eu estava falando. Não entrou no sistema. Emitiram a ordem de serviço e não inseriram essa ordem de serviço no sistema. Ele foi claro. Mas ele estava Só que certo ele do horário cita, dele, ele né? cita na Mas defesa ele dele. não fala isso. Se ele não fala na defesa, ele tem que subir Não. esse argumento. O que acontece é o seguinte, muitas vezes os transportadores vão aos transportes e fazem alteração no horário. É possível? É possível. Vai depender da necessidade, do momento que esteja. Então aí só que para você fazer essa mudança na hora de serviço, tem que incluir no sistema. Por quê? Porque quando me manda a reclamação para o monitoramento, você vai buscar o que está lá registrado. Se está registrado errado, devidamente, claro. Se você não fizer a alteração aqui embaixo, vai aparecer lá em cima errado. Ela vai atuar toda vez. Então isso é uma falha nossa. Mas não é o caso, porque ele não usou esse argumento na defesa. Por isso que eu Sim, falo. não, mas sim, mas Acontece uma falha nossa. Mas Essa é clara. mesmo sem citar, eu levaria isso em Mas consideração. eu não tenho certeza se foi Mas olha aqui, os fundamentos, para ser mais claro. E o que é que o coordenação de transporte diz sobre esse negócio de citar ou não? Dos fundamentos aqui. A princípio, vale destacar que o órgão recorrente interpôs recurso. Ele ainda chegou a interpor este órgão colegiado em 22 de dezembro de 2014, dentro do prazo de 15 dias estabelecido, certo? Então, em outubro de 2010, que regulamenta o serviço complementar de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Alagoas, portanto, tempestivo. Então, quanto à análise da defesa de multa e recursos apresentados, verifica-se, conforme a ordem de serviço de operação OSO, que vigorava na data da autuação, foi constatado que o horário de saída de origem do interessado era à época às 15h20 e não às 14h30, como alega em seu recurso. Sim, mas a hora de serviço não foi passada. Não, mas a gente não tem essa certeza se for o caso. Não sei, mas Em ser preso o recurso interposto em segunda instância, resta comprovado o descumprimento por parte do Sr. José Alves do que preconiza o artigo 48, classe 4, a linha não do decreto número 8.425, de 8 de outubro de 2010, deixar de cumprir a determinação da SAL sem motivo justificado. Você pode ver que aquela outra, o primeiro recurso que ela jogou é da mesma pessoa, ele sendo o mesmo horário, 14h30, como horário de saída dele. Ele continua citando uma coisa que ele descumpriu, os horários estabelecidos aqui pela ordem de serviço de operação, prejudicando assim os demais transportadores. Porque quando não sai no horário, cada um tem seu horário. Né? Ele recebeu isso? Ele recebeu, ele tem essa orientação no monitoramento. A minha, é isso aí, se ele estava informado do horário. se chegou a ele a comunicação. Assim, Ele alega, eu acho que na defesa dele, na primeira. Ele alega isso. Na Pode primeira. pedir defesa. E aí foi ele. vocês querem revisar isso com a pessoa? Porque tem que ver isso com monitoramento. O horário eles podem pegar no mesmo dia, o horário pode mostrar Eu peço vista do processo. o recebimento do correio. Inclusive, eu acho que se tem uma coisa que a gente precisa trabalhar melhor, é a questão do monitoramento em relação à gerência de transportes. Um negócio que foi passado ao largo assim, do monitoramento, é uma coisa que a gente tem que ver como é que o funcionamento disso, essa relação
monitoramento, gerência, como é que se dá isso, enfim. Eu acho que é já aproveitar esse fechamento do sistema aí e tal, e para a gente discutir. Até porque todas as linhas eles têm os horários, que cada um sai sim. ou 20 minutos ou 30 minutos, entendeu? Não tinha como ele fazer um horário dizendo que não sabia, se ele já vinha. Pois é, então. Então quem muda são eles, no caso. Não, estou dizendo, se está mudando lá com eles, só tem que ser informado, monitoramento. Porque aqui. A própria ação, que é o mais grave. Eles vêm aqui, fazem solicitação de mudança de horário, a sala concorda, mas não altera no sistema. Aí quando ele pega, ele é autuado, porque o horário que ele está considerando. A ordem de serviço permanece. Eu estou dizendo aqui pelo monitoramento. Agora é bom ressaltar o seguinte: esse José Alves ele tem três processos. Um já foi julgado, esse pedido de vista, vai ter um outro. Mas se for o mesmo defeito, vamos dizer assim, né, se foi a questão da hora de serviço. Eu peço vista no processo 7145, ok? Ok. E eu pergunto se o 7144 é o mesmo assunto. Chega em seguida, a infração é 233, 234. É isso. É por isso que eu estou vendo aqui, pode ser o mesmo. É o mesmo. É o mesmo? Então, Tem o 235 também. aonde? Que item da pauta? Também o mesmo motivo? É a mesma linha. Maceió, Coqueiro Seco. Eu posso pedir também, fazer esse conjunto de vistas, tá? Porque se trata do mesmo permissionário. É a mesma pessoa. Qual foi o julgado, por favor? Qual o item? 10. José Alves da Silva. 232, que eu até confundi que ela disse 233 e pensei que era Tem 1233, 20.233. Peraí. o processo 7140 já foi julgado. Qual foi o julgado? Foi o... Décimo item, Décimo. 7140. Qual foi o motivo? Localiza aí, né? Mesma coisa, ordem de infração. Desculpa, geral. Foi não cumprimento da mesma A mesma coisa. Auto de infração, todos. Todos Mas o auto de infração, qual foi o motivo? o mesmo motivo dessa pessoa. O de exclusão de multa Por isso eu não. estou achando que provavelmente ele mudou a ordem de serviço dele, é muita coincidência. Ele mudou a ordem de serviço dele, não foi alterado aqui, e ele está dizendo que é um horário e a gente está dizendo que é outro, e ele está levando. Está sendo autuado. Minha preocupação é, nós votamos o 10º item da pauta. E aí ele teria mais 3, é isso? 4 com votado, é isso? Isso. E aí, vamos considerar ou fazer o pedido de vista em bloco? O que é que o transporte alega? Tem que ter uma pessoa. Não, aqui é só monitoramento. Não se manifesta. Porque só questão do horário. Porque quando ele está com pedido, ele está com pedido na coordenação do Não, o que transporte. acontece é o seguinte, tem muitos processos que só passam para mim no procedor de multa e nem passam para o procedor de transporte. Então a gente tem que estar pedindo. A gente vai A maior parte desses processos, muitas vezes se inicia lá na ouvidoria. A gente mudou agora o sistema que a gente ia para o transporte é monitoramento, depois voltaram, tem que estar adiantado, você tem que para adiantar. Vai agora direto para o monitoramento, mais endereçado a Gariane, e logo em seguida a Igor. Ele volta para Igor ver o resultado e dar o despacho. Por isso que é interessante alguém do monitoramento. O resultado Dá do uma despacho que sai de analisada Gariane nessas datas deveria, aqui. não sei se está sendo lido, mas deve ser lido pelo Eu queria... transporte para confirmar se Eu queria- realmente ele está descumprindo. Vamos resolver o item 10, se a gente reconsidera a votação. Não sei se pode. Pode, né? Ainda A negociação, eu acho que deveria. reconsiderava a votação do item 10, pediria esse pedido de vista Da mesma pessoa. a mesma dos quatro. pessoa, dos 4, porque me parece que está sequenciado, e aí caracteriza realmente o mal entendido, pode até ser, porque é muita coincidência, está sequenciado, ele não Ele só vai ia... no outro horário. Talvez vai chegar mais processo dele de alteração de horário. Então, Cíntia, fica Os pedido, processos de José Alves da Silva. são 4. São 4 E processos. reconsidera a votação do item 10, deixa suspenso até o retorno das vistas, ok?
Eu queria também pedir à Secretaria que convocasse toda a reunião do colegiado do gerente de transportes. Hoje eu sei que tem a viagem. O monitoramento é importante. Essa comunicação não é para ter voz, é para ficar em cima e apoiar. Monitoramento, multas, tudo que for relativo ao transporte tem que estar presente, obrigatoriamente. Porque, e até para ir ajudando a discussão e ir compreendendo a decisão. Né? Então fica vistas aí 4 processos, ok? Vamos para o início da pauta, que a doutora Patrícia chegou atrasada. Passamos para o item primeiro. Bom, eu acho que lá já acabou, né? Então vamos. Item primeiro da pauta. Relatora, doutora Patrícia Medeiros Belo. Processo número. Processo número 49.070.8239/2012, interessado, transporte tropical. Esse processo administrativo, a infração dele, objeto do processo, é estacionar o veículo afastado do meio-fio para embarque e desembarque de passageiros sem motivo justificado. É uma infração ao decreto 8.610/2010 da ARSAL e da lei 7.151/2010. Na primeira instância, a defesa foi tempestiva. As alegações da empresa estão no sentido de que a ARSAL deveria utilizar o Código de Trânsito Brasileiro para julgar suas infrações, e a ARSAL responde que, na realidade, ela não usa o CTB, ela usa os decretos e regulamentações próprias. E aí isso foi indeferido em primeira instância, o recurso da empresa, e em recurso ao colegiado, a empresa foi notificada no dia 30 de abril de 2014. E o prazo final para protocolar o recurso em segunda instância seria de 15 de maio de 2014. E essa defesa só foi apresentada em 17 de junho de 2014. E, então, ficou configurada a intempestividade do recurso. Então, esse é o relatório, muito breve, e o voto é que, com base nos documentos comprobatórios dispostos no processo em epígrafe, eu voto pelo não conhecimento do recurso em razão da sua intempestividade. Nasceu 30 de junho de 2015, Patrícia Barbosa Medeiros Melo, diretora conselheira executiva. Em discussão, em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 2 da pauta. O item 2 da pauta é o processo administrativo número 49.070.8739/2012. Também processo similar ao primeiro. Na verdade, nós temos a mesma infração. A infração seria estacionar o veículo longe do meio-fio, também a empresa Transporte Tropical Limitada, e a empresa alegou também que não havia uma maneira de estacionar o ônibus próximo ao meio-fio, devido ao número de carros que estavam estacionados, pessoas que estavam transitando, e é isso. Em primeira instância, esse recurso foi indeferido, tendo em vista que esse tipo de acontecimento não justifica a infração ao decreto 8.610/2010 da ARSAL. Bom, isso não pode comprometer, essa situação não pode comprometer a segurança do usuário. Então, ele foi indeferido em primeira instância e, em segunda instância, a empresa foi notificada no dia 11 de abril de 2014 e o prazo final para a entrega do recurso seria 28 de 4 de 2014, e esse recurso só foi apresentado em 16 de junho de 2014. Então, também está configurada a intempestividade, e
Assim sendo, eu voto pelo não conhecimento do recurso, em razão da intempestividade. Em discussão, em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 3 da pauta. Segue a relatora. O item 3 da pauta é o processo número 49070-7269/2014, o interessado Real Lagos de Viação Limitada. E esse processo tem como objeto a infração de veículo com lotação excedente. E aí essa defesa, em primeira instância, a defesa foi protocolada tempestivamente e a justificativa da empresa é que ela poderia ter um número superior ao permitido de pessoas em pé em distâncias de até 50 km, tendo em vista que eram linhas metropolitanas. E diz ainda mais que existe a questão do serviço adequado, que está previsto no artigo 25 do decreto também, e que serviço adequado é aquele que preenche as condições de continuidade, conforto, segurança. E então elas dizem o seguinte, que para o sistema seria muito mais penoso que houvesse a interrupção do serviço. Então eles dizem, veículos até 50 km é plataforma urbana, eu tenho um limite de pessoas que podem andar em pé. O setor de multas entendeu por indeferimento, entendeu que houve realmente a configuração da infração ao decreto, e isso foi deferido em primeira instância. Em segunda instância, a argumentação é basicamente a mesma, o recurso foi tempestivo, mas no meu voto, esse seria o relatório, no meu voto, eu entendo que essa violação constitui infração de natureza gravíssima e que o serviço adequado é muito mais do que a continuidade, é conforto e é segurança. Isso está bem previsto também nesse mesmo artigo que eles citaram, que é o artigo 25 do decreto. E é por isso que eu voto pelo indeferimento do recurso. Em discussão, em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Tirar só uma dúvida, realmente existe essa quantidade? Existe. A quantidade é 50 mil? Na verdade é o seguinte, até 50 km o veículo é metropolitano. E o veículo metropolitano, ele usa plataforma urbana. E aí a plataforma urbana, ela permite alguns passageiros em pé. O que acontece Então, o que acontece é que nos autos de infrações, quando eles são lavrados, eles não colocam, eles colocam que é infração, e a infração realmente existe, que é um veículo com lotação excedente. Agora, nós não temos a precisão de quantas pessoas estão. Eles colocam aqui 36 pessoas em pé. 36 pessoas em pé estaria acima do nosso. Mas aqui nesse veículo tinha 36. Aí o que tem muito de alegação, isso é uma coisa bem corriqueira, que eles às vezes o fiscal não coloca o número de pessoas, não é o caso, nesse aqui tem 36 pessoas em pé. E aí a alegação é sempre, mas eu vou acabar com a continuidade do serviço, o pior é não ter ônibus, é melhor que tenha ônibus do que... então a desculpa exatamente, porque não adianta você usar como serviço adequado. O serviço adequado é o quê? Continuidade. Não é só continuidade, é segurança, é conforto. Que linha é essa? Real Lagos. Não, linha. Linha Marés, pela Maceió, né? E lá? Ok. Em votação, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Segue item 4. Esse foi o item 3. Item 4 da pauta, não é isso? O item 4 é o processo 49070-7234/2014, é o interessado também a empresa Real Alagoas, e ele está mais ou menos no mesmo sentido do processo anterior. É um processo também com infração de veículo com lotação excedente, a defesa foi tempestiva, o argumento está no mesmo relativo a esses 50 quilômetros. Eles também entram nessa de serviço adequado e no parecer emitido pelo setor de multas, eles opinam pelo indeferimento, tendo em vista a prática dessa infração que a gente já comentou, foi indeferido em primeira instância. Em segunda instância, houve uma defesa também tempestiva. A argumentação da empresa também em cima do princípio da continuidade. E é basicamente isso. E no meu voto, no mesmo sentido também do processo anterior,
fundamentada no artigo 25, parágrafo único do decreto 8.610/2010, que também é o mesmo artigo que eles usam como defesa, é o artigo que a SAL usa para não acatar a defesa, que é a questão do serviço adequado. E eu entendo que a requerente não atendeu a prestação do serviço adequado, por questões de conforto e segurança novamente, e que a SAL tem que prezar pela prestação adequada e pela qualidade do serviço prestado ao cidadão que se utiliza do transporte público. Então, nesses termos, em face do relato e com base nos documentos comprobatórios dispostos nos autos de processo em tela, eu voto pelo indeferimento do recurso em exame, devendo se manter em todos os seus efeitos o auto de infração ora lavrada. Em discussão. Isso é tratado numa resolução? No decreto 8.610/2010, no artigo 25. Eu só acho o seguinte, eu acho que a gente poderia, não sei, talvez discutir esse artigo, ou botar, ou definir que... O senhor quer que eu leia o artigo? Não, eu já vi que ele está controverso aí, talvez, ou talvez a gente precise definir o que permitiria a empresa alegar o que alega. Então, eu não acho controverso, não. Eu acho que a continuidade referida no artigo, ela não quer dizer continuar o serviço transportando as pessoas como carga. Eu acho que a continuidade é no sentido seguinte: eu não posso deixar de fazer aquele serviço, eu não posso tirar um ônibus e não comunicar e deixar lá. Eu não posso, porque o meu elevador quebrou, eu não posso simplesmente deixar sem carro, eu tenho que providenciar um carro e colocar no lugar. Sim, mas aí então, eu acho que ausência de ônibus? Mas aí a empresa de ônibus tem que ter uma reserva. Ela não vai quebrar todos de uma vez. Então, caso o ônibus quebre, caso o ônibus de problema, coloca o ônibus a mais. Eu não entendi. Quer dizer que aí está caracterizado que foi por conta de ausência de ônibus. Ele está transportando, no caso, 36 passageiros em pé, além dos que estão sentados. Ele poderia transportar um valor muito inferior a esse de passageiros e dar continuidade ao serviço. Se aquele serviço ele está vendo que ele está sempre com aquela situação, sempre precisando transportar 36 em pé, o que é que ele faz? Vem na SAL, pede autorização e coloca outro veículo. Ele garante a continuidade, conforto e segurança. Eu sei. Ele está usando o fundamento indevidamente. Ele alega a questão da adequação, a questão da continuidade. Ele leva 36 em pé ou não, ele vai continuar fazendo o serviço. Exatamente. Quer dizer, não vai sofrer problema de continuidade. Quer dizer, quem deveria estar usando esse fundamento para deferir o direito seríamos nós, porque na adequação também tem a questão do conforto e da segurança. Perfeito. Agora eu só fico em dúvida o seguinte, porque ela disse que nem todas as vezes na autuação tem a quantidade de pessoas que estão ocupando o veículo em pé. Em questão da segurança jurídica, eu não sei, porque se a gente permite, dentro do embarque da região metropolitana, que tenha, que obedeça os pré-requisitos, que tenha local de segurança para as pessoas segurar, uma quantidade X de pessoas em pé, se a gente não determinar na autuação quantos tem em pé, a gente não está dizendo se realmente ele está cometendo uma infração ou não. Então a gente tem que ter essa preocupação porque é a questão de segurança jurídica. Tá certo. No primeiro foi dito aí. Nesse processo aqui, coincidentemente tem, mas a gente vai encontrar processo que não tem, é uma questão de chamar o fiscal. Então, nesses dois pontos? Nesses dois pontos. Ok. Em discussão, em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 5, né, na pauta. Ok. Segue a relatora. Eu vou dar uma pulada nesse item e vou passar para o próximo, porque o próximo é no mesmo sentido desses anteriores. Ok. Sexto, item 6. O item 6 é o processo administrativo número 49070-6211. O interessado é a empresa Real Alagoas de Viação Limitada e nós temos a mesma infração, veículo com lotação excedente, é bastante recorrente. A defesa foi apresentada em primeira instância tempestivamente, com a argumentação novamente em relação à questão das 50 km de plataforma urbana por ser metropolitano. E, novamente, o discurso é continuidade
e inexistência de dano, né, ao passageiro. E, em segunda instância, também houve uma prestação de defesa tempestiva e, enfim, os fundamentos são basicamente os mesmos, a infração é a mesma, o interessado é o mesmo, e o meu voto vai no mesmo sentido, pelo indeferimento do recurso em exame e pela manutenção dos efeitos do auto de infração hora lavrada. Em discussão. Quantidade? Também. Também, né? Em discussão. Veja a importância do acompanhamento de todos os envolvidos, viu? A Secretaria, como é importante isso. Porque vai dar conhecimento, caso tenha acontecido uma má comunicação entre os setores, o gerente de transporte, o monitoramento, estando aqui, já vai assimilando aquela questão e resolvendo, né? Muita coisa aqui pode ser comunicação também. Digo nos casos que cabe internamente a nós. Né? Isso também pode remeter a um estudo da ASAL de demanda. Né? Quando a gente fala em transporte complementar, o nome já diz, né? É um transporte que está complementando o outro. Então, quem sabe, né? Esta linha, exatamente. Uma das coisas que eu estou em mente é nessa revisão desses processos, do sistema todo, desse fechamento, que eu sempre chamo de fechamento, é justamente essa realidade de eu pelo menos identifico um caso, eu acho que há uma demanda maior do que o transporte oferecido. O próprio convencional está subsidiando essa. Exatamente. Então isso é importante o acompanhamento, porque já levanta isso. O próprio setor de transporte já vai estudando, já vai se perguntando se há uma necessidade ou não, é coincidência, ou seja lá o que for. Né? Item, segue a relatora, item, volta para o quinto. Volta. Item. Processo número 49070-5151/2014. É um processo administrativo também em face da empresa Real Lagoas. A infração seria falta de equipamento obrigatório. A defesa foi apresentada tempestivamente. A alegação é inexistência de dano ao passageiro. No caso desse equipamento obrigatório que se refere aqui, seria a questão do elevador. E aí, a empresa alega que não houve dano ao passageiro. Ou seja, que possivelmente não chegou nenhum cadeirante que precisasse daquele elevador. E, portanto, não haveria danos. A diretoria de transporte informou que o veículo de plataforma urbana ele tem obrigatoriamente que ter acessibilidade com o elevador. E isso tudo na linha Pilar Maceió. Foi indeferido em primeira instância. E a alegação da empresa é nulidade por ausência de fundamentação no auto de infração, uma infração ao artigo 103 do Decreto 8.610/2010. E aí a justificativa em segunda instância seria razoabilidade e novamente a questão do serviço adequado. E, então a empresa requeriu o cancelamento do auto de infração e esse é o relatório. No meu voto, eu me pronunciei no seguinte sentido, que em relação ao preliminar, verifica-se que o auto de infração ele está dentro dos padrões da legalidade, estão presentes tanto a conduta quanto o dispositivo legal violado, e que a falta de equipamento obrigatório é uma infração de natureza gravíssima, porque trata-se de um equipamento obrigatório e também existe uma lei de acessibilidade para isso, né? Então, a empresa tem que ter uma rotina diária de verificação, de manutenção desse equipamento obrigatório, porque é isso que garante a dignidade do passageiro com deficiência. E aí, nesses termos, em face do relato, com base nos documentos comprobatórios dispostos no processo em tela, eu voto pelo indeferimento do recurso em exame, devendo se manter em todos os termos e efeitos o auto de infração hora lavrada. Em discussão. Falta de equipamento ou equipamento? Não, falta de equipamento obrigatório. Se o equipamento. Mas se o equipamento estiver lá e o equipamento tiver, se o equipamento é quebrado, é a mesma coisa que não ter. Então a nossa.
o tipo que a gente tem é justamente falta de equipamento obrigatório. E aí a alegação mestra assim, deles é a questão, mas não teve dano, eu passei e não tinha passageiro, porque ninguém deficiente que eu tivesse que pegar. Sim, se tivesse com a gente também não ia saber, né? Porque Eu lembro que eu complicado. mas não carreguei ninguém, não fez falta. Ou ninguém se acidentou, né? Ninguém se acidentou, também não fez falta. Tem que ter todos eles, eu quero trazer, equipamento obrigatório. Em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Eu reforço ainda que a Secretaria envia ainda hoje uma CI para setor de multas, setor monitoramento, me ajuda aí. Transporte, multas, transporte, monitoramento. Mais algum envolvido? Financeiro? Não. Fiscalização, sim. É muito importante. Sim, eu não falei nela, não? Ah, não, ela. Eu tinha anotado aqui, inclusive. É importante. Esse momento, é o que eu disse lá atrás, essa questão da comunicação é importante, interna. Isso é um momento riquíssimo para o transporte. Justamente que a gente está discutindo, está se votando, está se concordando ou não, está se fiscalizando, está corroborando a fiscalização. Então tem que estar todos eles aqui presentes, obrigatoriamente. Então a CI tem que ser expedida hoje. Vamos recapitular: transportes, monitoramento, multas e fiscalização. Sem falta, presente aqui. Ainda que o responsável não possa, por algum motivo, um representante do setor. Porque eu estou vendo, olha, momentos assim que a gente vai, inclusive, aprendendo. Né? Vários, eu estou aqui sentindo falta disso. Eu tive vontade até de suspender para que a gente pudesse. Não. Convocar. Eu vou colocar aí para essa questão de ordem para vocês. A gente pode fazer isso. Qual é a demanda afora essa pauta? Sim. Nenhum. Não, digo afora essa pauta. Mas aí eu acho que o setor do transporte deve ter muito, o setor do deve ter muito processo enviado para a gente. De repente a gente pedir para eles enviarem um bocado de coisa, sair do mutirão. Então façamos isso. Encerra. Sim, e a gente pode fazer isso, esse mutirão, para que se faça uma próxima. Tá, e é importante que a gente volte a fazer aquelas reuniões setoriais, no caso que envolvem mais de um, no caso do transporte sobretudo, aí sim, com multa também, convocando, para que a gente entre nesse processo de comunicação que facilita muito. Né? Em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Esse foi o item. Minha vida, 5. Temos o 7, né? Segue a relatora. O item 7 é o processo administrativo número 49070-3983/2015. Perdão, esse tem processo que não é meu. Qual o número? 774. Não, tudo bem, porque eu dei o número do processo que não é meu, perdão. 49070-7204/2014. Agora está certo. Então, é um processo administrativo também face da empresa Real Lagoas de Viação Limitada. A infração é diferente das outras, é o disco de tacógrafo preenchido errado. A defesa foi tempestiva em primeira instância e o argumento preliminar deles, da empresa, é no sentido de nulidade do auto de infração. Requerer a improcedência do auto de infração e o arquivamento por ausência de fundamento para autuação e violação dos princípios constitucionais. O que acontece? Nesse caso, nós realmente temos um erro nosso. Então,
Nesse caso, nós temos um processo um pouco diferente. A infração é disco de tacógrafo preenchido errado. E a empresa, ela pede a nulidade do auto de infração. A defesa foi tempestiva, mas ela pede a nulidade. Por ausência de fundamentação para atuação e violação aos princípios constitucionais. O que aconteceu nesse processo? O auto de infração foi lavrado numa placa, em relação a uma placa, MUJ 5645, quando na verdade a placa não era essa. A placa era MVJ 5645. Então houve um erro quando o fiscal lavrou a auto de infração, ele substituiu um V por um U, e aí realmente o auto de infração foi preenchido incorretamente. E aí a defesa em primeira instância foi indeferida em primeira instância, o setor de multas opinou pelo indeferimento, foi indeferida em primeira instância. Em segunda instância, a defesa foi tempestiva e aí na defesa, que foi analisado pelos setores, foi em relação à questão da infração ter se configurado. E aí ficou claro que a infração estaria configurada, e só que o auto de infração não tem validade, porque ele foi lavrado na placa errada. Então, eu, com base nesse relato e com base nos documentos comprobatórios dispostos nos autos deste processo, eu voto pelo deferimento do recurso em exame, devendo se declarar nulo o auto de infração ora lavrado. Em discussão, muito bem colocado o voto para o requerente. Em discussão e em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Seguimos agora, doutor Ricardo Braga, item 14. São dois. Bom, o primeiro está de infração da Real Alagoas, que foi autuado por estar com o elevador para... Então esse é o item 15, né? Não, está no 15 eu vou. Está no 15? Vamos no 15 já que está aqui. Tá. Então, É o 7493/2004. Exatamente. Porque ele estava com o elevador da oficina quebrado, e aí foi autuado por isso. Em sua defesa, ele alegou mais ou menos a mesma coisa que ele alegou para o processo da doutora Patrícia, que não houve descontinuidade, que a qualidade do serviço permanecia a mesma, e você pede para que seja anulado o auto de infração. A coordenação de multa não aprovou a defesa e manteve a multa. E, em primeira instância, também pelo presidente da agência, ele entendeu pelo indeferimento. Em seguida, tempestivamente, a permissionária apresentou recurso administrativo que ora está sendo revelado e este órgão colegiado para conhecimento e decisão em segunda instância. Diz ainda a empresa, neste seu recurso, que prova suas alegações de defesa por meio de certidão de recadastramento expedido pela ação, na qual consta que o veículo atuado possui os equipamentos necessários. A defesa dela se prende desse fato, que ela foi recadastrada na ação e a ação concedeu o recadastramento normal. Só que na hora que estava fazendo a linha, não estava normal, porque estava quebrado. O ponto de defesa principal dele é esse: o recadastramento concedeu a ela o direito de andar com o elevador quebrado. Estranho. Mas a autuação não é em virtude da ausência. A autuação é em virtude da inoperância. Exatamente, da quebra. Sim, mas a gente. Mas, pois é, ele disse que no momento em que foi recadastrado, Estava quebrado. não, estava normal. Tanto é que a ação concedeu. Mas se fizeram um recadastro normal. Sim, aí, mas depois quebra, quebrou. Mas a defesa dele é essa, porque no recadastramento estava normal, então achava que. Só se não houvesse possibilidade de não quebrar. Então, é por essa defesa. Ele fez, foi infeliz, Ok, foi entendido. inferido e permanece a multa. E Bem- eu voto a favor do deferimento. Ok. Em discussão, em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Segue o relator. O segundo é um processo administrativo do senhor Nivaldo Engrácio Júnior. É um auto de infração em que ele deixou de cumprir os itinerários estabelecidos pela ação. Ele, na primeira instância, entrou com uma defesa de multa para julgamento e entrou tempestivamente.
A coordenação de multas não indeferiu o pedido dele, do pedido de infrator, e manteve a multa. Ele entrou com esse recurso, agora só que intempestivamente. E aí não merece prosperar, não merece ser nada. Ok, sem discussão nesse caso, né? Porque está fora de prazo. E em votação, Vota pelo indeferimento. os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Algum comunicado, alguma. Não conhecimento. Não conhecimento. Alguma questão? Jurídica? Esses processos de multa, quando for deferido, você tem que terminar igual para o setor financeiro para baixo. Né? Senão fica no sistema. Eu acho que nós poderíamos, a Secretaria, já fazer uma reunião, agendarmos uma reunião dos setores aqui citados, mais financeiro. O Galo está me levantando aqui umas questões para a gente dar uma repassada nessa questão. O que eu noto e quero colocar aqui é que não existe uma comunicação adequada dentro do transporte. Isso foi dito lá no nosso encontro, foi colocado isso claramente, e não foi exatamente, mais visto assim com mais ênfase, porque de alguma forma nós controlamos lá a discussão, até pelo tempo mesmo, mas era uma coisa visível, né? Recorrente. Então é preciso já a gente agendar aqui com a presidência, os diretores, já para amanhã uma reunião com eles para a gente dar uma repaginada nisso aí. Porque aí fica, eu já notei que é uma ilha ali, literalmente, o monitoramento. O pessoal do monitoramento, inclusive o permissionário tem acesso lá à sala, quer dizer, ela já passa com uma decisão, tem uma certa lógica, porque ela é uma coisa online, está comprovado lá, mas não cabe a ela isso, ao monitoramento, a eles ou a elas, enfim, ao setor, e tem que ser passado para o transporte. A multa tem que tratar com o transporte, a fiscalização com o transporte. E o financeiro, quando for do interesse, com o transporte. O problema é isso, aí me parece que se isola muito e fica essa confusão de informações e prejudica de alguma forma ao bom andamento até dos processos. Eu acho que... Dá um acesso lá no monitoramento. Não, eu acho que não tem Não tem acesso. acesso. Não tem acesso. Agora, eu acho o seguinte, todos esses processos que passam, e aí a grande dificuldade que tem, às vezes a gente perde tempo também, é que o processo chega instruído, uma defesa de multa, ele não passa pelo transporte. Aí você vai e pede o transporte, aprovação pelo transporte. Eu acho que todo esse processo, obrigatoriamente, tem que passar pelo transporte. É o mínimo, assim. E talvez porque, assim, talvez até alguns, até pelo jurídico. E passa muito processo que não, nem processo que só passou pelo setor de multas. Orientar o transporte. Entendeu? Se ele tem uma pessoa para cuidar de processo, eu acho que tem que ter só para isso. Pessoa para ler, instruir o processo. Instruir, quando eu digo, bateu aqui, tem que passar em multas, tem que passar na fiscalização, no monitoramento. E aí o transporte, ele Mas cabe a quem vai julgar, passar pelo transporte e relator, sentiu falta do parecer Não do é, mas eu transporte. acho o seguinte, eu peço ao transporte, só que eu perco tempo. O negócio poderia estar passando e chegar para mim instruído. Eu não, eu pego o transporte, o processo e eu tenho que mandar o processo de volta para instruir. eu acho que não é burocracia. Ele tem que enviar, ele tem que... Eu envio, só que eu vou perder tempo. O transporte tem que ter o controle. O processo tem que sair do transporte todo instruído já. Não, mas o processo não sai do transporte. Ele sai Ele sai só da empresa. O cara entra com a defesa é encaminhada à presidência, a presidência encaminha já automaticamente para o jurídico, e o jurídico aí dá um parecer em cima das informações que o setor de multas deu. Entendeu? Agora, se durante essa tramitação a gente passa obrigatoriamente também pelo transporte, jurídico e transporte, Eu acho, porque se chegar no às vezes não relatório, tem necessidade de passar pelo transporte. não tem como não ter necessidade de passar pelo transporte, assim. Se o Não relator tem. se identificar, Agora, Não, se mas eu acho é eu já acho diferente. Eu acho que o processo tem que chegar na mão do relator instruído. Agora, se dentro do que for instruído o relator tiver alguma dúvida e quiser alguma informação complementar, aí ele vai e remete para o setor. Agora, eu acho que o processo tem que chegar instruído. Me permito só dar uma opinião. Eu acho o seguinte, primeiro que lá no setor de transporte teria que ter uma pessoa capacitada Sem para ter dúvida. a visão da questão da instrução.
por analogia a qualquer processo judicial que a gente tem, quem instrui o processo é o julgador. Então, é ele que deve solicitar o que ele precisa, porque ele tem a visão do que ele precisa para poder fazer o julgamento correto. Porque se a gente esperar que o transporte faça a instrução, provavelmente pode até dar um resultado inverso. Ele vai passar, vai dar uma instrução lá que talvez não seja interessante para o julgador, vai vir para o julgador diz, não é isso que eu queria, vai pedir de volta para lá para o transporte, porque lá não vai ter a pessoa específica que tem esse conhecimento, essa capacidade. Porque quando você está fazendo despacho, pedindo a expulsão do processo, aí vai se ater aquele seu pedido. Eu já entendi diferente. Eu não estou falando no processo, não. Eu estou nos processos. Nos processos. Não precisa ser um processo em julgamento. Eu acho que está faltando comunicação do transporte com os setores afins. Mas aí é entendeu? Eu acho até que eu acho que não me fiz entender que quem pede a instrução, que faz, é o relator realmente. Mas aí eu acho que eu estou falando a mesma coisa com a Patrícia, a gente não soube ser mais claro. É que o processo, esse fluxograma do processo do transporte, seja capitaneado pelo transporte. E aí sim, vai a multa, volta, vai, infelizmente ou felizmente, tem que ser assim. Para conhecimento, senão fica essas ilhas aí, o monitoramento isolado, a multa isolada, a fiscalização nem tanto. O que nasce na auditoria, que foi até a mudança que a gente fez ultimamente com o IGO, ele ia primeiro para o IGO, para o transporte, para depois ele despachar para o monitoramento. Nós sentamos e acordamos diferentemente. Até porque eu tenho que acordar com ele, porque todo documento tem que sair em nome do gerente, o favorecido, o destinatário tem que ser o gerente. Então nós acordamos o seguinte, para não se perder tempo, agora nós estamos mandando para o monitoramento, endereçado a Jardim. Ela, e logo em seguida, está endereçada ao IGO, ou seja, ela vai receber, vai dar a instrução, vai dar o despacho, vai dar a instrução do despacho para o IGO e remeter para o IGO. E o IGO tem aquele despacho final. Né? Esse é o procedimento que está acontecendo junto. Ótimo, é o inverso, só que ele já vai chegar mais rápido, exatamente. Sem problema, mas que centralize no transporte. Porque é o conhecimento, é aqui, ó, nesses processos aqui eu pego como. Talvez eu já estou pensando em linha, em demanda, quer dizer, é tudo conhecimento. E tem processos aqui que não tem um financeiro que informa uma coisa, uma relação e cobra. Gente que está fora do. Desculpe, cara. Isso é o que bota fora. É batizado. Tem processos que informam, o permissionário não está no sistema. O que falta, na verdade, é comunicação. Ponto. Informação. Às vezes eu estou com um processo aqui, eu me comunico com o jurídico, já dou um despacho, já avançado. Isso é normal nesses setores. Não precisa ser burocrático eu fazer o despacho, tal, carinho. Eu me ativo somente à questão do recurso. Eu entendi, eu não fui claro. Não. Eu acho que aí o relator ele requer o que ele achar necessário. Inclusive no setor que não tem. Né? Agora esse outro eu concordo. Aí a gente nessa reunião ajusta isso, entendeu? A ouvidoria presente também nessa reunião. O núcleo deveria estar nisso também, né? Não, porque se a ideia do núcleo é criar um fluxograma, um processo para desburocratizar, poderia ser útil nisso. Estimular o processo interno. Mas sobre a coordenação dos transportes. Que agora eu entendi, eu vejo multa naquela reunião primeira, eu estou me remetendo lá àquela que eu fiz com os setores. Aí eles alegam isso, aquilo, aí fica solto. Aí multas fica ali, transporte aqui, monitoramento ali. Tudo foi interligado. Totalmente. E até para informação, conhecimento. Quer dizer, num julgamento desse, cada julgamento desse, me dá um conhecimento fantástico. Era um problema da linha, pilar para mim já acendeu uma luz. E eles podem enriquecer muito mais. Aí eu já está lá, eu estou aqui com a cabeça pensando no sistema. Exatamente isso. Quando falou da excesso, eu pensei logo. 3 processos de excesso na mesma linha. Eu estou participando de algumas situações, uma real sobretudo, que foi tem que ser didático, Barra de Santo Antônio, e foi uma lição, quando a gente envolveu, a comunidade envolveu a Câmara Municipal, e a comunidade foi resolvido a questão da Barra de Santo Antônio, dito pela Real, parabenizando a mediação da ação. Que teve 2 reuniões aqui com a comunidade, com a Real e os complementares. Eu sem querer aqui, eu falei num ponto-chave, sem querer, não foi programado não, que o nome já está dizendo, transporte complementar.
Então eu tenho que complementar ele, no caso, quando possível, o sistema, que é o transporte complementar. Como você falou, vê como a gente sabe da situação de Atalaia, do Pilar, pode ser por aí resolver. A Barra, eu digo isso porque Barra de Santo Antônio foi justamente assim, um ajuste, um horário da Real, ele avançou, não é isso? E completamos com complementar, né? Quer dizer, o problema era no início da manhã, na vinda para Maceió e no retorno para Maceió. Me chega essa semana o vereador Cacau, faz um requerimento na Câmara, é o mesmo problema. E com certeza nós vamos resolver. Marechal. Porque justamente a metropolitana, a cidade dormitória, entendeu, Ricardo? Hoje eu vim já pela praia, fazendo exercício, e vi o Aveleiro fazendo a curva no Atlântico ali, lotado o ônibus. Ou seja, é o que a notícia que me foi dada pela SMTT de Rio Lago, que é a questão dos trabalhadores dos hotéis, os hoteleiros já falando. Veja como... Mas essa linha do Veleiro era municipal ou era uma... Deixa eu ver. É municipal que vem de Rio Lago. De Rio Lago. Aqui na praia, né? É porque ela faz uma ponta verde e o outro roteiro. O que eu quero dizer, veja como é importante essas discussões, informações, que você vai assimilando o sistema e vai podendo tomar decisões, né? Você vai enxergando os problemas. Quer dizer, nós vamos resolver com certeza, Marechal, mas resolver com complementar, que às vezes a gente esquece. Uma coisa está entrelaçada à outra, né? Então, são pontos assim, importantes. Eu sou um otimista por natureza. Eu acho que vamos levar um tempo. É um segmento tensionado, porque ele tem interferência política, se tenta ter uma interferência política, mas é possível. Maragogi, usamos aquela coisa. Para mim, isso tudo é didático, né? Aprendendo. Vamos sentar, bota aqui o político interessado, o prefeito, a liderança. Eu acho até bom quando envolve agora. Eu estou achando bom, eu quero que envolva. E aí bota o clandestino, aí botamos um sindicato aqui e na frente desse outro lado e se resolveu. E a notícia que eu tenho que era um grande problema, um dos grandes problemas era Maragogi, o norte ali. Então eles já sabem que eles não vão poder fazer a linha Maragogi-Portugal, ou seja lá o que for para cá. E aí orientamos o prefeito para que faça o transporte para o município, ele enfim, até para ele criar a SNTT lá de Maragogi e tal. Como é um município grande, tem aquelas linhas internas. Então, veja como dá para você ir avançando, mas se você tiver esse conjunto de informações e essa visão, aí você, é aquela coisa que eu disse, vamos desenhar, vamos ver o que é que a gente tem aqui, vamos município a município, é trabalhoso, Se lá atrás, e sem querer colocar culpa em nada, lá atrás você já forma assim, município, você já tinha amarradinho ali. Tudo que aparecesse ali era fora do sistema, então você já ia em cima. Aí você deixou aberto e ficou essa coisa, aí vem provisória, enfim, as outras coisas. Mas eu acho que dá para resolver, sinceramente. Eu acho que dá. Agora, num ano difícil, você tem que ter a compreensão econômica, do que passa o Estado, o país, a questão política, você tem que ter a compreensão de que realmente chega essa demanda política lá do vereador, prefeito, deputado. Mas nesse caso da política, você tem que envolver o quê? A sociedade. Põe e resolva politicamente. Está aqui. O legal é isso aqui, resolve. Como é que resolve? Mas eu acho que se a gente. É porque a gente não foi precisa voltar, né? Tomar aquele choquezinho e voltar a reuniões no transporte com todo mundo, que aí produz, você vê que vai acontecendo. E é muito importante porque nós temos um gerente novo, com muita vontade, o Ivo está com muita vontade de acertar, e ele precisa, é só a cultura do processo. Inclusive ele fez a questão do planejamento na fiscalização, que eu gostei muito. Muita vontade. Eu acho que o Fábio está cumprindo um papel muito bom também de retaguarda, ficar nessa coisa do projeto, porque ele libera o Ivo para essa questão do dia a dia mesmo do transporte. Eu acho que estão acertando. Era uma briga muito antiga, doutor Marcos, sempre subdividir o transporte. O que fez agora fez com o Fábio no campo, um amigo, um outro, foi dar uma folga para o corredor só. Falei, tudo isso aí era muito decidido. E precisamos só nos educarmos a essa questão, saber que o transporte ele envolve isso tudo, tem que estar juntinho ali, se comunicando, se falando.
né? Multas, fiscalização, monitoramento, pelo menos. O jurídico eu não falo, porque o jurídico é todo. Se eu pudesse ter uma estrutura melhor no faturamento, é colocar tudo no setor só para interligar. Isso, fisicamente. Fica um certo, Muito bem, fisicamente, isso quando puder, ajuda muito. E na própria rapidez mesmo, da informação de quem chega, né? Porque é um despacho, vai lá e eu preciso entender que quando eu despacho aqui para ouvidoria, dependendo do que eu trato, eu despacho, mas eu converso com o ouvidor. Né? Não, as pessoas não. O Ricardo está aqui do meu lado, eu digo ao diretor Ricardo Braga, pronto, protocolo aí, o Ricardo está aqui, eu estou passando. Né? Esse entendimento que a gente tem aqui no julgamento, que ver como é rápido. Mas é isso, é aprendendo e seguindo. Né? Eu queria mais algum assunto? Tem tudo muito parecido, mas não parece que foi lá, no sentido do parcelamento da multa também. Está aqui? Está aqui? Não. Não. Mas você recomenda isso? Nós temos aqui a resolução 152 que trata da nossa campanha campanha, né? Talvez projeto Assalto Legal. Talvez uma campanha, né? Para deixar mais claro. É uma campanha Assalto Legal. Isso vem sendo discutida, essa campanha, num comitê financeiro e a ouvidoria está nesse comitê. É importante a ouvidoria estar nessa outra falha nossa. No comitê não na discussão da campanha. Mas até. Vê como a gente falha, a gente fala tanto em comunicação, às vezes nós falhamos, esquecendo de colocar alguém. E a resolução está aqui, foi lida por vocês. Não, você participa, Elália, Ricardo. Não. Vocês querem deixar para uma próxima ou para uma? Eu acho que é bom ler. Não tem nada demais, está tudo. Mas é bom, é muito interessante. Foi construída, não foi numa discussão, ninguém fez isso. Foi informações. Agora, isso aqui a gente tem que aprovar numa reunião de diretoria sendo feito agora por conta do tempo, porque essa campanha começaria dia 15, já desse mês. Não, então mas a gente pode... saímos daqui e agendamos isso aqui também, isso, como agendamos a reunião de transporte. Ok? E aí vocês dão uma lida, porque é muito interessante. Isso aqui eu acho que é um outro grande momento, Ricardo, do transporte. Porque com isso aqui, tá aqui, tem uma porta. Com isso aqui, só para deixar claro, com isso aqui eu acho que nós vamos viver um novo momento. Nos vai dar condição de encarar esse momento difícil, financeiro, o momento do Estado, do país, trazer o permissionário para dentro da sala, no sentido de estar regularizado, estar apto para exigir da ASAL e também ser exigido dentro do contrato. Enfim, nesse momento de reorganização, eu acho que vem a calhar muito bem essa campanha, e ela se dá ao final, só para informação, com um enfaixamento, não sei se o termo é esse, a adesivação dos carros, a nova adesivação proposta, que será proposta pela ASAL. E esse custo é da ASAL, dessa nova adesivação. Porque é uma maneira de você trazer e realmente fazer o chamado fechamento do sistema. Você realmente saber qual o sistema que você tem, quem participa dele e onde e como. De um a um. É trabalhoso, mas é o que a gente está se propondo. E eu acho que dá para se fazer aí, a proposta de 60 dias, não é isso? Eu na última não participei. 60 dias, e aí tem esse período, e aí a gente vai fazer é um recadastramento também. E essa adesivação vai ser feita onde? Arapiraca e Maceió. Aí estamos discutindo se faz no norte, eu acho que norte comporta Maceió, sul. Nesse momento tem alguma pessoa para fazer um checklist? Tipo extintor de incêndio, cinto de segurança, pneu. Esse aí já aproveitar e fazer tudo numa situação de... Doutor Ronaldo, esse momento é para tudo. Uma entrevista com um permissionário,
fotos. Tem que aproveitar esse momento que o cara vai estar ali, obrigatoriamente tem que enfaixar, tem que parar ali aquele tempo de meia hora e ter uma equipe pronta para que a gente possa fazer a radiografia daquele permissionário. É isso o grande momento. Endereço, espaço físico com condições de... Não, aqui... Não, aí vamos ter que ter um local, um terreno montado, uma estrutura. Inclusive eu sugiro o comitê alguma proposta que na licitação nós colocássemos isso. Eu até sugeri que isso ficasse ao cargo da ASAL, uma despesa a mais, é verdade, mas a gente teria que pagar também na licitação, porque aí a gente domina isso de uma melhor maneira. Então o local em Maceió, para responder o lado aqui, então a gente teria que ver no tabuleiro, ou no sul aqui, norte não, mas tabuleiro no sul, um espaço, um terreno, montar talvez, se for um terreno baldio que a gente alude por 60 dias, que a gente monte a estrutura, porque tem que ser um ambiente grande, entrada e saída por outro lado, ali pelo Pontal Cidade. Enfim, que a gente tenha estrutura e tenha, esse é o grande momento, de você pegar o permissionário e fazer realmente a adesivação e uma radiografia. Essa adesivação vai ser para todos os adimplentes e Não. Mas a ação vai ser agora. Porque só aqueles que negociaram. não necessariamente, Ricardo, ele vai ter que negociar, senão ele está fora do sistema. São os adimplentes. A pessoa que está devendo, ela pode pagar e aí ela tem direito à faixa. E a pessoa que não está devendo também vai ter direito à faixa. Vai para todo mundo. Agora, São todos os adimplentes. nós vamos Mas Já no parágrafo 2º aqui da campanha. é obrigatório para todo mundo. A nova legislação. Vai ser uma nova faixa. sim, mas Logo a nova. exige uma faixa uma coisa. Pagar é outra. Não, mas lê A aqui, minha dúvida é essa. A adesivação vai ser para todos. a campanha. Os adimplentes não precisam fazer nada, não ser adesivados. Os inadimplentes têm que negociar para poder ser É isso que eu adesivados. queria saber. É, É isso que eu queria saber. na verdade, só vai ser adesivado quem tiver adimplente. É isso que eu queria saber, entendeu? Porque a gente não diz dessa maneira, porque é um marketing que a gente está usando. Né? Você é marqueteiro. Você falou no terreno. No fim, quando eu falei, Eu sou marqueteiro. eu falei baixinho aqui que esse é o grande recadastro nosso. Porque esse é um recadastro físico. Inclusive, você falou do terreno aí, vizinho ali, na Ponta Verde, atrás do Itaú, Personalité, onde era o Bob's. Aquele terreno é imenso. Tem o pessoal que o senhor conhece lá da Vai ficar apertado ali. Você tem que trazer isso aqui para fora. O cara não precisa entrar na cidade. Assim que você está falando do SESI aqui. Assim Tem que está falando. O SESI pode ser, eu já acho apertado, mas tudo bem. Pode ser. Inclusive tem uma área para vender vizinha ao SESI. Extraordinário. 30 mil metros. Eu nunca visualizei aqui. O cara ofereceu 30 mil metros. Local excelente. 30 e tantos. Não visualiza. Ele mostrou planta. Vizinho ao SESI. Então, na verdade, sim, na verdade, esse é o grande momento da nossa. Para resolver várias coisas ao mesmo tempo. Tudo. Inclusive pegar o comprovante de endereço do proprietário da lei. Tudo. Aí vai ter entrevista, vai ter uma equipezinha pronta. Por favor, confirme isso aqui, o telefone. Quer dizer, esse vai ser indiretamente o maior recadastro já feito aqui. E a chance de erro é zero. Zero. Vai ter que ter a placa do carro ali, o carro e no mínimo o motorista substituto. Foi uma maneira para resolver, entrar no financeiro, ao mesmo tempo que resolve. Economizar aquele gasto com a multa que manda a correspondência em volta. E tratar e olhar com um olhar diferente para o permissionário, respeitando a situação econômica que passa o Estado, o país. Eu acho que tudo está se encaixando. Bom, eu queria, Ricardo, eu posso falar antes? Porque você é o tema dessa próxima pauta. Eu queria aqui aproveitar o ensejo. Nós tivemos conhecimento que foi aprovado um novo nome indicado pelo governador, aprovado pela Assembleia na última
quarta-feira, enfim. E eu tive a satisfação de receber a doutora Eliane aqui, e na ocasião procurei as diretoras e o diretor e estavam ausentes por motivos outros. E aí estava o doutor Ricardo e pedi. Não. Até porque não estava programado, não estava programado. Não. Eu preciso pegar no meu Nada. Mas aí o Ricardo estava presente, eu chamei para a gente recepcioná-la e essa mensagem da Assembleia deve ter chegado já no Palácio, o governador está viajando hoje. Eu estou imaginando que daqui para março, Eliane. Amorim Mertens. Amorim Mertens. Ela. Então daqui para sexta-feira, viu, Asa? Daqui para sexta-feira eu acho que chega a mensagem, o governador publica, e a gente deve ter a chegada dela e, consequentemente, a despedida do nosso Ricardo Braga. Outra? Porque o Ricardo está saindo compulsoriamente, né? Compulsoriamente. Lei da pegada. Então eu queria aqui, em nome da SAL, em nome dos que fazem, dos que fizeram a SAL, tenho certeza que é o pensamento do Álvaro Machado, do Valdo, e agradecer ao Ricardo o trabalho e o empenho, porque o Ricardo faz parte realmente da história da SAL, né? São 12 anos. São 12 anos, é muito tempo. É muito tempo. O Ricardo, e aí eu posso falar tranquilamente, além de conhecer o Ricardo, fomos vizinhos já, estudando. Eu era novinho. E aí eu conheço muito o Ricardo e a família dele, e o Ricardo foi um cara que, quando soube que eu tinha sido indicado para a Assembleia, para a SAL, e ele se colocou já de prontidão e ofereceu intermediar o contato com o Valdo. Eu conheço o irmão do Valdo não conhecia, e aí o Ricardo fez essa transição, e foi muito importante para mim, cara. Eu sou grato porque eu consegui entrar aqui já com uma visão. Inclusive no período que eu estive conversando com o Valdo, com você, eu tive a oportunidade, inclusive, de discutir. O Valdo foi muito correto comigo, eu sempre digo isso, porque ele inclusive, algumas medidas, ele conversou comigo e trocamos algumas ideias. Quer dizer, foi muito elegante ele. Medidas que ele sabia que ia ter um certo reflexo já na minha administração. Então, quero registrar isso aqui, o Valdo é muito elegante, e tudo isso deve ao Ricardo. Estou colocando isso como dizer, porque me toca pessoalmente, e tenho certeza que ao longo desses 12 anos, o Ricardo não tem feito outra coisa aqui dentro, senão ser esse embaixador que ele é. E eu quero, em nome de todos que fazem a SAL, em nome do Estado, em nome do governador, lhe agradecer. Tenho certeza que você está saindo, porque, segundo o nosso manual, a lei da bengala, porque senão você permaneceria aqui vários anos ainda, porque você é uma figura que realmente todos não precisam aqui falar, todos sabem. Então eu quero prestar, não sei se é essa homenagem, mas esse reconhecimento, Ricardo, ao trabalho feito por você aqui na SAL. Aqui existe isso em pauta, de uma maneira simples, mas muito sincera, de falar em nome dos que fazem a SAL. Suas palavras, Jorge? Dizer que mesmo fora da SAL, qualquer hora que você quiser expor a Cristian, enfim, a SAL, expor de mim, qualquer coisa que eu possa ajudar, eu não vou prejudicar. Pode ficar certo disso na minha índole. Eu não quero complicar a vida de ninguém. Estou saindo na bengala, como se diz, no pé da bengala, mas meu pensamento, meu coração está ficando aqui. Tem uma história aqui, sabe, que a ação realmente deve vir a você. Você marcou sua história aqui. Nós que somos da sua época, desde o começo, começamos realmente muito
sua falta e a Sal deve muito a você, porque a Sal é o que é. Você também construiu esse tijolinho. Eu também tenho que agradecer, porque quando eu cheguei aqui, foi na melhor disposição. E, assim, sempre facilitou as coisas. Ele sempre cuidando dos jovens, né? Muito bem intencionado. Intermediou uma porção de situação, mas essa transição de questão da energia, ele que foi passando para mim, ele que chegou junto, ele que me passou relato, ele que me ensinou um bocado de coisa sobre relato também, então, assim, justiça seja feita. E aí um companheiro que sempre contei do lado, né? Tem uma coisa assim, a gente, peraí, Ricardo, onde a gente se matar aqui não resolver, e a gente chegava e a gente se resolver, e assim, esse livro. Então, assim, para mim, assim, me desfalca também, porque é um cara que sempre está na melhor disposição, que não tem dia ruim, que não tem cara feia, todo problema chega para resolver. Essa pessoa gosta. Vai pagar o jantar, né? Vai pagar, ele não paga, não, faz show. Não, você está na quarentena. Você está na quarentena. Pois bem, eu queria encerrar essa sessão. Gostaria que fosse registrado realmente isso em ata e saudar, terminar a sessão com a salva de palmas ao nosso